Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor e hoje nós vamos estar dando continuidade no nosso mini curso de Photoshop, tá? Se tu não assistiu às aulas anteriores, volta lá, assiste, a gente tem uma playlist criada e nós já estamos nos encaminhando para o final desse mini curso. A ideia era ser algo bem básico, mas que pudesse servir como base para próximas aulas que eu vou apresentar para vocês. E hoje a gente vai falar sobre textos, a ferramenta de texto, alguma coisa sobre textos, beleza? Então já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Já criei aqui, né, uma área aqui onde a gente vai trabalhar, serviu só para exemplo, mas sem mais delongas, vamos lá. Aqui na parte esquerda, onde fica as nossas ferramentas, a nossa barra de ferramentas, nós vamos encontrar aqui a ferramenta de texto, tá? Eu também consigo chegar nessa ferramenta através do atalho T. Então, quando eu aperto T no meu teclado, eu também acabo selecionando essa ferramenta de texto. A gente vai ter a ferramenta de texto horizontal e a ferramenta de texto vertical, além da ferramenta máscara de texto, tanto vertical quanto horizontal. Mas o que a gente vai mais utilizar? A gente vai acabar utilizando essa ferramenta de texto horizontal ou então a vertical. É o que mais a gente utiliza e dessas duas a gente acaba utilizando mais a horizontal mesmo, né? Depois que eu seleciono aqui a minha ferramenta, eu dou um clique na minha área de trabalho com o meu mouse esquerdo e automaticamente já vai ser criado aqui um texto padrão com a fonte que eu estava no momento selecionado. Então eu estava com essa fonte aqui, né? Então ele acaba criando um textinho padrão aqui. Para eu editar esse texto, eu dou dois cliques aqui, né? Ou posso dar um clique no final e excluir, né? Consigo apertar e ir apagando ali com o meu backspace. Ou então eu dou dois cliques e apago tudo de uma vez só. E digito o texto que eu quiser. Nesse exemplo aqui eu vou colocar texto mesmo, tá? Só para ficar um padrão. Agora, existem várias formas da gente trabalhar com esse texto que a gente adicionou. Quais são algumas delas, né? A primeira, aqui na parte superior, vocês podem observar que quando a gente está com a ferramenta de texto selecionada, aqui em cima já aparecem várias formatações do nosso texto. Quando eu estou com outra ferramenta, não aparecem essas opções aqui em cima, ó, vocês podem observar. Mas quando eu estou com a minha ferramenta de texto selecionada, aqui já aparecem várias informações. Então, referente à fonte que eu estou utilizando, se ela tem outros estilos, então algumas fontes têm bold, média, se ela é um pouquinho mais grossa, menos, isso fica aqui também. Aqui é o tamanho da minha fonte. Algumas fontes aqui vão ter opções de ficar mais nítida, bem definida, sólida, suave. Aqui é sobre o alinhamento do nosso texto, tá? Então, centralizado, alinhado por baixo, alinhado por cima. Aqui a gente tem a cor do nosso texto, podemos mexer por aqui também. Aqui a gente tem texto distorcido, que depois eu vou mostrar para vocês mais para frente também. E aqui a gente tem uma caixinha dos painéis de parágrafo e caracteres, mas eu vou mostrar para vocês isso aqui de uma forma mais fácil depois, tá? Então, para eu utilizar essas ferramentas, essas opções que tem aqui em cima, não basta eu só chegar aqui, por exemplo, quero mudar a cor e mudar aqui. Podem notar que não vai acontecer nada com o meu texto. Para eu utilizar essas opções aqui de cima, eu tenho que estar com o meu texto selecionado, tá? Então eu seleciono, por exemplo, agora sim eu venho aqui e acabo mudando a minha cor, ó. Consigo mudar para preto, por exemplo. Mudar para qualquer cor que eu quiser, tá? Se aqui eu selecionei o texto inteiro, né? Mas eu posso selecionar, por exemplo, metade dele, ó. Vou mudar a metade dele para azul e a outra metade eu vou deixar vermelho. Então é importante eu sempre selecionar tudo que eu quero alterar no meu texto. Então nesse caso aqui eu quero mudar todo ele para uma cor. Então eu seleciono todo ele e venho aqui e mudo a cor. Da mesma forma, agora eu consigo chegar aqui e aumentar o tamanho, tá 19. Eu consigo colocar 60, por exemplo. Ó. Podem observar que o meu texto inteiro vai aumentar. Eu já mostrei isso nas outras aulas, mas eu também consigo mexer aqui no meu tamanho, por exemplo, ao invés de entrar aqui, né, eu consigo chegar em cima desse símbolo aqui do T que tem. Por exemplo, vocês podem observar que a ponteira do meu mouse muda, ó, quando eu chego aqui em cima. Eu posso dar um clique aqui agora e arrastar para a direita, ó. Então, automaticamente o meu texto ou ele aumenta ou diminui. Quando eu clico em cima desse símbolozinho do T aqui, onde eu estou colocando meu mouse agora.
eu consigo mudar por aqui também. Fica algo mais visível, assim, a mudança que eu estou fazendo no meu texto, para eu saber se o tamanho está legal ou não. Continuando sobre as ferramentas lá em cima, ó. Esse texto aqui que eu estou mostrando, essa fonte que eu estou mostrando para vocês, ela não tem outras opções, então ela só tem regular, mas existem outras fontes que têm opções aqui. E aqui, não menos importante, eu consigo mudar a minha fonte, tá? Então aqui vai ficar a lista de fontes que eu tenho baixado no meu computador, onde eu posso selecionar a fonte que eu quiser. Então eu vou botar aqui, por exemplo, vamos colocar uma bem padrão, colocar essa agência aqui, ó, aonde eu consigo. Ó, ela, por exemplo, tem bold, então ela fica mais grossa, ou regular, onde ela fica mais fina. Então, aqui em cima a gente consegue alterar essas opções, tá? Além disso, diretamente por aqui eu consigo alternar a orientação do meu texto, ó. Agora ele está no horizontal, né? E se eu der um clique aqui, ele acaba para vertical. Então, de uma forma bem fácil, a gente consegue alternar isso. Então, só com essas opções que a gente viu aqui, nós já conseguimos criar algumas composições aqui. Então, por exemplo, ó, aqui eu estou com uma fonte um pouquinho mais grossa. Vou colocá-la em preto e vou deixar ela nesse tamanho que está mesmo. E com o meu Alt selecionado, eu posso dar um clique nela, arrastar para baixo e duplicar. Agora eu posso mudar aqui, ó. Vou colocar texto, exemplo. Vou selecionar ela toda, vou chegar aqui em cima, diminuir o tamanho dela. E agora eu vou selecionar uma outra fonte. Então vou colocar essa April aqui, por exemplo, ó. E assim a gente já consegue fazer uma composiçãozinha, ó, com duas fontes diferentes, uma maior, uma menor, só usando as ferramentas ali de cima. Ah, e se eu quiser dar uma incrementada agora nessa minha composição aqui, a gente consegue incrementar só utilizando aquelas ferramentas lá também, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar minha ferramenta texto, dando um clique com o T de novo, vou selecionar esse meu texto inteiro, selecionei ele, e agora eu posso chegar aqui em cima, ó, nessa opção que a gente viu anteriormente. Então, ó, criar texto distorcido. Eu posso dar um clique aqui, distorcer texto. Aqui está nenhum. Eu posso selecionar entre várias pré-definições que tem aqui em cima, ó. Então eu posso tornar o meu texto um arco, arco para baixo, arco para cima, arcos, enfim, várias opções, não vou ficar falando todos aqui para vocês, mas ó, sinalizador, por exemplo, que deixa uma onda, e todos eu consigo personalizar aqui, então eu consigo mexer, ó, na curvatura, deixar menos curvo, mais curvo, essa definição sou eu que faço, consigo mexer na distorção horizontal, então, quero deixar um lado mais fino e o outro maior, eu que mexo nisso também. Tudo é a gente que personaliza aqui através desses números ali da seleção, né? Rolando a seleção, tá? Mas aqui eu já gostei de como ficou, ó. Cliquei ali em sinalizador, coloquei uma curvatura um pouquinho maior e a gente já conseguiu mudar aquela composição nossa que estava bem simples, ó. Vou dar um Ctrl Z. Antes ela estava reta, a gente conseguiu deixar ela nessa curvatura aqui, por exemplo, só com um clique ali na própria ferramenta de texto ali em cima, tá? Claro que a gente, talvez aqui faria mais sentido, por exemplo, a gente colocar, ao invés desse sinalizador, a gente poderia colocar aqui um arco e diminuir um pouco essa curvatura dele, ó, deixar um pouquinho, só assim. Fica uma composição mais legal aqui para o que nós estamos fazendo, né, ó. Então a gente conseguiu já fazer essa composição de uma forma bem tranquila, só utilizando as ferramentas lá em cima. E para encerrar aqui também, o que eu posso mostrar para vocês que é legal, ó? Eu utilizo bastante aqui na direitinha, onde eu costumo deixar algumas opções, onde eu consigo acessar as coisas rapidamente, né? Eu sempre deixo aberto aqui, então, a opção aqui do caractere e dos glifos, tá? Então, o que acontece com isso aqui, ó? Eu vou selecionar meu texto aqui e vou apertar aqui em caractere, tá? Aqui, basicamente, eu tenho as mesmas informações de outros lugares, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o tamanho da fonte, mas aqui eu tenho algumas opções que são bem interessantes pra gente. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que nesse texto aqui de exemplo, eu quero escrever um outro texto embaixo, ó. Então, vou escrever aqui, Igor, e vou escrever um outro. Vou botar senhor, botar caneca, tá? Opa, Igor, exemplo, Igor, e embaixo, caneca.
mas vocês podem observar que eles estão grudados, tá? E pode ser que alguma vez aconteça isso contigo e tu pense que bugou e já vai se desesperar. Mas o que que pode fazer? Pode selecionar todo esse texto, chegar aqui em caractere, na direita, onde eu mostrei para vocês, e aqui a gente tem uma opção, ó, que é a de definir entre linhas, onde eu estou colocando meu mouse aqui em cima, ó, definir entre linhas. E tá em 13. Então eu posso fazer o quê? Aumentar esse número, ó. E conforme eu vou aumentando esse número, eu vou aumentando o espaço entre as linhas. Então é isso que eu consigo fazer aqui nesse definir entre linhas, ó, onde tem um símbolozinho de um A e um espacinho entre eles. E também tenho aqui o espaçamento entre os caracteres. Então, eu preciso deixar minhas letras mais afastadas. É por aqui que eu faço isso também, ó. Consigo mexer nessa opção. Claro que aqui eu tenho várias outras coisas, mas não vou ficar mostrando para vocês tudo isso aqui também, tá? Senão a gente demoraria muito tempo. Mas eu tenho como deixar um negrito falso, então tem fontes que não tem a opção de negrito, mas aqui tu consegue colocar um negrito, aqui tu consegue deixar em itálico, aqui tu coloca uma opção para deixar teu texto todo em maiúsculo. Então, às vezes acontece isso com vocês que utilizam o Photoshop e nem sabe. Às vezes está marcado isso daqui e por isso que a tua escrita está ficando toda em maiúsculo, é porque está ativada essa opção aqui. E se tu desativa, ela volta ao normal e aí só fica maiúsculo quando a gente quer. Ó, se eu colocar o maiúsculo, ele fica. Mas quando está marcada essa opção, todos ficam maiúsculas. E aqui a gente tem diversas outras opções bem conhecidas. Então, sublinhado, com o texto riscado, tudo fica aqui já nativo, a gente não precisa estar fazendo manualmente, tá? Então a gente tem essa opção aqui só na janelinha aqui do caractere. E não menos importante, a gente tem aqui embaixo a de glifos, tá? Então existem fontes que têm glifos. Então essa aqui, por exemplo, ó, vou escrever aqui um exemplo de novo. Vou colocar aqui exemplo, tá? Vou voltar aqui, vou desativar o riscado que acabou ficando. Desativei todas as opções aqui que estavam, né? Vou chegar aqui e vou colocar essa fonte aqui, ó, hello, tá? Beleza. E vocês podem observar que tá um texto simples, tá? Ficou aqui, ó, exemplo. Show. Mas eu quero dar uma incrementada nisso aqui. O que que eu posso fazer, ó? Eu vou chegar aqui, vou selecionar esse meu O e clicar na opção aqui dos glifos, na minha janelinha dos glifos, tá? Então, agora eu consigo observar que essa minha fonte, ela me dá outras opções para algumas letras, tá? Então, eu posso buscar aqui, ó, por exemplo, o O. Observem que quando eu digitei aqui, o meu O tá normal, mas eu também tenho a opção de botar um O com uma voltinha no final. Isso eu encontro dentro dos glifos, tá? Então, ó, por exemplo, aqui ele me dá a opção de vários outros tipos de O, de várias letras, né? Então, aquela ali fez uma voltinha para cima, mas eu também tenho outras opções aqui. Eu tenho que começar a buscar aqui a que mais se adapta para o que eu quero fazer. Mas isso eu encontro ali nos glifos, beleza? Então, essa é uma opção bem legal também que a gente tem. Se no teu Photoshop não estiver aparecendo, tu vem aqui em janela, na parte de cima, na parte superior, janela, e tu ativa aqui, ó, o caractere e os glifos, beleza? E tu consegue mexer nesse teu texto. Então, pessoal, de uma forma bem resumida mesmo, bem rápida, apresentei para vocês aqui algumas coisas referentes à ferramenta de texto, à edição dos nossos textos, tá? Ainda teria muita coisa para a gente ver ali, que eu consigo mexer dentro das camadas, colocar sombra, colocar efeito, colocar traçado, colocar textura, degradês, enfim, teria muita coisa, mas ficaria muito extenso no vídeo, tá? Se vocês tiverem interesse que eu fale mais sobre algum ponto específico, deixa aí nos comentários e a gente já tá indo pro final desse mini curso, tá? Provavelmente a gente vai ter só mais uma aula depois dessa, onde a gente vai criar uma arte de caneca junto, unindo tudo isso que a gente viu. E eu espero realmente que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algo novo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aí no canal que nos ajuda muito, certo? Então, por hoje era isso. Um abraço para todo mundo, valeu e até mais!